Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você, de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informação agregadora de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui é isso, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, uma coisa bem interessante. Há uma semana atrás a gente começou a entrevistar o cidadão, aí o pessoal aqui ficou todo revoltado comigo. Eu acho uma graça, né? O culpado, Motinha aqui. Aí a gente trouxe ele para falar de coisas pontuais, para falar de vida acadêmica também, por que não? Né? Falar de Porto Velho e das pessoas que estamos formando em Porto Velho. Né? Você que dá dicas de Enem, etc e tal, e fez uma bela entrevista na semana passada. À minha direita, ancorado com o seu padrinho de programa hoje, que o traz novamente, professor Nazareno na ponta direita, junto com Caldeira. Todos bem, vocês? Tudo direitinho? Tudo tranquilo. É mais uma vez, né? Mais outro prazer renovado estar aqui com vocês. Tranquilo. Caldeira, tudo bem com você, meu querido? Tudo tranquilo, Benito. Eu queria agradecer novamente essa oportunidade e de você ter atendido o nosso pedido, né? Nosso clamor. Foi meio na marra, sim, mas tudo bem. Porque uma entrevista ficou só aquele gostinho de quero mais, né? Foi um aperitivo só, e aí atender o nosso clamor. Eu acho que a população de Porto Velho vai aprender a conhecer melhor essa grande figura chamada professor Nazareno. Um prazer ter de novo o senhor por aqui, meu professor. Como eu falei, o prazer é todo nosso. Primeira fatinha. Agora você já conhece a vida e obra educada. Isso. Paraibano, ex-sendeiro luminoso. Não chegou tanto. Quase. Não cheguei a cruzar a fronteira. Cumprimentar primeiramente aí você de casa que nos assiste. Muito obrigada por mais um dia estar conosco no programa Conteúdo Amazônia. Um programa que tem aí chegado em vários lugares, inclusive o professor Nazareno, na última vez que veio aqui, falou em Calama, no Baixo Madeira, e o programa chega até a essas pessoas que a gente tem o maior carinho. Mandar um abraço aí para os profissionais da educação dessa região e todos os profissionais da educação do estado de Rondônia. Cumprimentar meu amigo aqui, professor Joseni, uma pessoa que tem o maior respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação à educação do nosso estado, professor da Universidade Federal de Rondônia, instituição que eu tenho também maior carinho, maior respeito, que é de lá que eu saí. Então a gente tem que valorizar a instituição que é do nosso estado, né? Então é um prazer, meu querido, estar com você aqui no programa mais um dia. Obrigado, Fatia. Cumprimentar aí o meu querido amigo aqui, Benito, que me dá essa oportunidade de estar no programa sempre, né? É uma aprendizagem, viu, Caldeira? A gente está aqui, a gente debate vários temas, né? Vários assuntos de extrema relevância para a sociedade. E a gente, enquanto professor, eu enquanto professora, a gente aprende bastante aqui. Então, obrigada, Benito, por essa oportunidade. Cumprimentar, né, o Caldeira, que traz aí mais um dia, aí traz o nosso amigo aí, o professor Nazareno. Caldeira que também traz aí sempre debates importantes, né, discussões importantes, está sempre olhando aí bem de perto o cenário político do nosso município Porto Velho, de Candeias do Jamari. E o professor Nazareno, que na última vez que veio, fiquei com um gostinho de quero mais, com certeza, né, mas assim, conhecê-lo, né, de onde o senhor falou aí, veio do Nordeste, né, é uma região que a gente conhece um pouco, mas que optou por morar em Rondônia, morar em Porto Velho, a cidade onde eu nasci, a cidade que, aí o senhor falou, precisa de pessoas que amem mais essa cidade. Eu amo a cidade de Porto Velho, que foi aqui que toda a minha vida, eu estou aqui até hoje e espero ficar por muito tempo. Então, seja bem-vindo, para que a gente possa falar mais sobre essa Porto Velho que a gente sonha, né, sobre essa Porto Velho que a gente espera, para nós e para as pessoas que aqui residem, para as nossas crianças, para os jovens. Nós que somos educadores, nós almejamos muito uma Porto Velho melhor, uma cidade melhor para todo mundo. Então, seja bem-vindo, professor.
Como eu falei, é um prazer imenso, né, mais uma vez estar aqui para a gente conversar um pouco sobre Porto Velho e sobre outras coisas também. Principalmente levando em consideração os textos que eu costumo produzir. Como eu disse, eu sou professor de redação, de produção de textos. E eu não vejo outra maneira de sacudir as pessoas se não for provocando a polêmica. Porque se eu elogiar sempre, as pessoas se acomodam. Se a gente elogiar sempre a outra pessoa, a tendência é ela se acomodar. E eu procuro, de certa maneira, mostrar aquilo que também me incomoda um pouco. E como eu disse da outra vez, eu não tenho alegria nenhuma em produzir esses textos. Eu não gostaria de produzir esses textos, porque eu não veria, provavelmente, os defeitos que eu vejo. E eu faço isso no sentido de provocar as pessoas para que elas possam fazer uma reflexão em cima desses problemas que nós temos e talvez outras cidades mais novas do que Porto Velho não têm. Tá. Professor, há uma semana atrás, quando o senhor foi aqui no programa, esse aqui ameaçou até abandonar a bancada, porque ele estava cheio de perguntas, e hoje eu quero ver essas perguntas aqui no programa. O Caldeira que ia morrer, coitado, que disse que passou vergonha aqui. Trouxe um convidado que ele não deu nem oi pro cara. Até você podia fazer uma dupla, né? O Morango do Nordeste, né? O cara tem conhecimento pra caramba. E tá rindo do quê? Tu é o Jambu do Pará, pô. Cuidado, Benito, esse negócio de botar apelido nos outros. Calma, fica frio, rapaz. Nem cheguei no teu Pará. Peão do Pará. Ah, eu sou mais uma picanha do Rio Grande do Sul. Só gordura. Olha. Por que eu tô falando? Não, tu não vou falar nada, porque tu é muito brabo e tu queria bater no Caldeira esse dia por causa que ele disse que ele deu uns textos que é machista. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês os dois. Com ele, hein? Vou conversar com ele sobre esse Pá, tu tá lascado, Caldeira. Ai. Tá, deixa eu falar. Eu faço essas brincadeiras para quebrar o sistema muitas vezes e eu mesmo, eu não gosto mesmo de adjetivar nas coisas. As coisas são o que são. E se a gente as vê boas, coloca diretamente fala, aquilo é bom. Quando eu falei brinquei Morango do Nordeste, que eu me lembrei da música do Morango do Nordeste. E o Caldeira tem um amor por você tão grande, que eu acho que por você ele ia até pra guerra. Por isso que eu digo. Levaria um tiro por ele, será? A história do último programa. Agora tu entendeu as piadas, onde é que eu quero chegar? Você tem que. Sabe qual. Aí, professor, você tem que ficar mais esperto comigo. Você já sabe, mas você às vezes escapa. O que você quer dizer com isso? Aí tu me faz eu elaborar o pensamento. Eu não tô rindo porque eu acabei de entender. Eu tô rindo porque parece as minhas piadas em sala de aula. Quando no início de semestre eu digo, olha, eu sou mestre em piada fraca, piada sem graça, mas vocês têm que rir, senão não passa. Não, e os mais espertos perguntam, então tá, me explique a piada. E aí vem o conteúdo. E é isso que as pessoas não entendem às vezes. Ai, Benito, eu me isso divirto. É o tipo de parábola. Eu me divirto. Eu sei que te diverte, vocês não estava aqui, pô. Aqui. Eu vou chamar a vinheta agora para nós começar. E eu acho que ele no último programa ele traçou um perfil interessante de você. E o Caldeira tem um monte de coisa para perguntar, mas o Caldeira não sei nunca que. O Caldeira às vezes ele fica assim impressionado e fica calado. É só no meu programa que ele faz isso. Pegar a coluna dele, ele desce a marretada, né? Vamos lá. Ô, Fatia, perdeu o sapato aí? Porque o Eudes está com a câmera 3 aberta. Desculpa. Não, pior não é isso. Teve caso no passado que fez coisa pior no vídeo, fica frio. Eu já vi criança varando daqui de baixo, imagina. Já vi criança varando daqui de baixo. Não vi, não estava aqui. Eu estava aqui. Minha filha entrou por embaixo, ela estava lá assistindo o programa, entrou por aqui para me dar água, tomou minha água. No meio do vídeo. Vamos lá. Nazareno, não tem vinheta, não? Calma, eu vou fazer o programa porque a gente vai começar o próximo bloco. Nazareno, você está aqui há quantos anos você falou? 37 anos. 37 anos de Porto Velho, Rondônia. 1980, eu morei 5 anos Eu vou fazer... Eu cheguei em 99? Eu cheguei em 1980. Não, fez 18. Aí morei 5 anos em Calama, no Baixo Madeira, e voltei para cá em 84, final de 84, para Porto Velho. Tá. Mas eu tinha contato com Porto Velho direto. Você sabe que nós aqui em Rondônia temos um grande problema. Não sabemos quem somos.
por não sabermos quem somos, somos o que dizem de nós, somos um pouco do que acreditamos ser nós, e na verdade somos o que podemos ser. Olha aí, rapaz. Então, Eu já ouvi isso, né? não é, a frase porque poderia ser, mas o resto não. O resto é uma mistura de Fernando Pessoa com outras coisas. Você... Vou dizer o que eu penso em Porto Velho. Esse dia eu estava falando num programa, professor, lembra? Que eu fui ver os PIBs dos estados do Brasil. Sim. E nós somos a 23ª população e o 23º PIB. O que não... Dos 27. É, dos 27, mais o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal com aquele tamanhozinho é o 5º, só para ter noção. Tá? 5º em PIB. E o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o 5º em população e o 4º em PIB. Aí como é que eu me sinto? Eu sinto como um cara que, hoje eu com 47 anos, às vésperas de 48, no começo do próximo ano, eu entendo que eu dei grande parte dos melhores anos até aqui para esse município. E como eu, muitos, Caldeira, o senhor, professor, aqui todos nessa mesa. E a gente olha para Porto Velho e a gente não consegue entender por que somos como somos. Sem saber como somos, como eu tinha dito no começo. Porque não é um prefeito que vai salvar esse município. Não é um governador que vai fazer essa terra maior. É uma mudança de atitude no conceito de vida das pessoas. Nós temos um estado do agronegócio que impulsiona a balança comercial e que, ao mesmo tempo, é politicamente incorreto perante as novas tendências do mundo e, na projeção de mundo, até pode ser danoso. Daqui a 100 anos, Rondônia pode não ter do que viver mais. Porque o agronegócio causa um impacto muito forte, agroambiental. Estou preparando um caminho para ti, professor, daqueles de cinema. Para tudo, né? Aí, como é que você se sente? Você é um cara viajado, um cara que conhece outras culturas, ao exemplo de todos nós aqui, provavelmente, mas que insiste em ficar aqui, como eu insisto. Eu tenho condição até de morar em outro país também, hoje, devido à nacionalidade, etc e tal, que eu tenho já direito a isso. Mas, como é para você viver num lugar em que você é aquele beija-flor, porque, olha, não somos muitos, aquele beija-flor naquele incêndio que vai lá botando a água de bico no foco da chama. Você vai responder isso para mim depois do... Porque depois que a gente conheceu o senhor na última entrevista, a gente entendeu que o senhor é o maior crítico do seu próprio texto. Então, depois da vinheta, o senhor responde para mim e eu vou entregar você para esse doutor em filosofia que eu admiro tanto, que eu acho que se identificou de alguma forma com o viés que você coloca na parte literária dos seus textos. Tá bom? E para a Fatinha, né? Que os olhos dela brilhavam na última entrevista, quando você falava desse baixo madeira. Essa mina gosta de mar daquilo lá? Vai. Então, vou chamar a vinheta e a gente vai começar. Tu sabe que tu tá aí, né? Tô então aqui. tá. Então, se tu tá aí, tu sabe que tu faz o que tu Sou quer. um destemido pioneiro. E é pior que é mesmo. Por favor, a nossa vinheta. É a segunda vez que você dá entrevista para mim, então você não me conhece o suficiente. Mas o professor já tem noção dessas coisas que eu faço, que eu vou fazer nesse momento agora. Eu vou melhorar a pergunta. Como é ser um solitário intelectual? Bom, em primeiro lugar, eu não me considero intelectual. Porém, eu gosto de fazer textos para criar nas pessoas a reflexão. Outro dia eu trabalhei um texto lá em sala de aula, lá no João Bento, a importância do cidadão crítico dentro da sociedade brasileira. Por que é importante ter o cidadão crítico dentro de uma sociedade? Para que você possa efetivamente ter a dialética, a crítica e não a passividade. O que eu tenho observado muito, e eu, sinceramente, as pessoas dizem,
O senhor está aposentado, vai embora para Paraíba. Volta para o teu lugar de origem. Gente, eu já saí de lá há quase 40 anos. Eu nem sei para que lado fica mais aquilo ali, com todo o respeito. Meu pai ainda está vivo, mora lá, alguns irmãos. Mas a minha realidade não é aquilo ali. A minha realidade é essa aqui. É a realidade onde eu me casei, construí a minha família, tenho meus filhos, vivo aqui, pago impostos aqui. E eu gostaria de melhorar isso daqui. E eu entendo que não só Porto Velho, não só Rondônia, não só o Brasil, mas qualquer lugar do mundo tem que ter um cidadão crítico, aquele que consegue revirar suas próprias feridas, aquele que diz, eu não estou satisfeito com isso. O Mencken, jornalista americano, já falecido há muito tempo, ele dizia, todo ser humano deveria se envergonhar do governo que tem. E eu entendo que deve haver a crítica. E eu vou sair de Rondônia para ir morar onde? São Paulo? Eu vou sair de Rondônia para ir morar onde? No Rio Grande do Sul? Na Paraíba? Com todo respeito, no Pará? Eu saí do Brasil e fui para o Brasil. Eu não fiz absolutamente nada. E o tempo que eu passei aqui pagando impostos? Eu quero deixar para os meus filhos ou para os meus netos alguma coisa boa. Nós vivemos, o estado de Rondônia como um todo, está localizado em 2 grandes biomas reconhecidos internacionalmente, o Cerrado e a Amazônia. Nós temos água potabilíssima, em grande abundância nós temos aqui. Nós temos 240 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, 240 mil quilômetros quadrados, isso é o tamanho do estado de São Paulo, área territorial. Temos uma população que não chega a 2 milhões de pessoas, talvez não dê a população da grande Campinas. Nós temos 13 milhões de cabeças de gado, nós temos produção agrícola, nós temos como escoar essa produção, nós temos riqueza. E o que é que nós rondonienses, ou não, eu não sou rondoniense, mas o que é que nós rondonienses, todos, estamos fazendo em cima disso? Absolutamente nada. Estamos reproduzindo aqui em Rondônia o que é o Brasil, quando poderíamos ser diferentes. Para se ter uma ideia, por exemplo, a Coreia do Sul tem menos de metade da área territorial do estado de Rondônia. Tem uma população de 64 milhões de pessoas. Os caras investiram em educação. Os caras fizeram a coisa acontecer. 99 mil quilômetros quadrados, menor do que a metade da área territorial de Rondônia, com uma população de 64, 65 milhões de habitantes. Nós temos menos de 2 milhões de habitantes. E eles estão figurando entre as grandes potências econômicas do mundo. Meus queridos, há mais de 40 anos que o Brasil figura entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Riqueza, produção de riqueza. Mas nós temos neste país imenso 20 milhões ainda de famintos. Nós somos o livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. E nós poderíamos mudar essa realidade. Se eu não posso mudar a realidade a nível de Brasil, eu poderia mudar essa realidade a nível de Rondônia, a nível de Porto Velho. Porto Velho tem 520 mil habitantes aproximadamente. Porto Velho, eu costumo dizer, era para ser infinitamente muito melhor do que o que é. As administrações, eu diria desastradas de um modo geral, em todos os aspectos, levaram a esse caos. O próprio estado de Rondônia figura aí 13 milhões de cabeças de gado. E nós temos problemas. Veja o caso da BR-364, um matadouro. Veja o Hospital João Paulo II, que eu carinhosamente chamo campo de extermínio de pobres. Veja todas as questões. Pronto, o porto. O que era o porto há 2 anos, o que é o porto do Cainagua hoje. Eu fui para Calama semana passada, há 2 semanas, quase que eu morro de uma queda que eu levei lá. E escorregou ali na beirada? Escorreguei na beira do rio. E o porto lá. Tudo aqui caminha para trás, meu Deus do céu. O nosso aeroporto internacional, governador Jorge Teixeira. Estão tentando internacionalizá-lo agora, mas ele já era internacional do nome. Então as coisas que acontecem aqui, de um modo geral, refletem o que acontece lá fora. Está faltando só os tiroteios, porque quando tiver tiroteio aqui em Porto Velho, eu vou ficar alegre, feliz e satisfeito. A contragosto, claro. Porque isso daqui vai ficar parecendo com o Rio de Janeiro, meu Deus do céu. O desenvolvimento finalmente chegou aqui. Então, Porto Velho, Rondônia, poderia ser vendido para a Europa, poderia ser vendido para o mundo, o primeiro mundo, poderia ser vendido para o turismo. A estrada de ferro Madeira Mamoré, quantas nacionalidades aí. Isso é um patrimônio dilapidado, jogado, acabado.
Quando veio a grande enchente de 2014, que eu fui para Calama, eu estava com os ribeirinhos lá, peguei a minha esposa e fui para lá, carregar colchão nas costas, carregar panela, e disse, eu não tenho dinheiro, professor, não tenho dinheiro, mas eu vim aqui morrer afogado com vocês. Já pensou, um paraibano sair da seca e morrer afogado? Era uma alegria. E eu fui para lá, e estive lá com eles. E o Rio Madeira invadiu o único patrimônio histórico que a gente tinha, sob o olhar complacente dos porto-velhenses que amam isso daqui. Eu não sou porto-velhense nem rondoniense, portanto, eu fui só olhar aquilo ali. Então essas coisas que acontecem me deixam muito triste. Como eu disse, Caldeira, se tivesse 10 iguais a mim aqui, falando, reclamando, talvez as pessoas olhassem isso daqui com mais carinho. Potencial para turismo isso daqui tem, potencial para agricultura isso daqui tem, potencial hídrico isso daqui tem, potencial para tudo isso aqui tem. E não tem nada. Professor, eu falei em solidão intelectual, não intelectual solitário, tá? A solidão intelectual é um mal que aflige quem passou do ponto. Quando eu digo que passou do ponto, é quando ele abriu os olhos e viu que tem à sua volta e se vê impotente, porque não depende dele. Isso é uma das piores porcarias que tem a tal da solidão intelectual. É você se dar por conta de onde você está, faltando saber só por que você está. Professor, eu com muita honra lhe convido a explorar os meandros desta conversa com o nosso entrevistado. Que bom. Que Ele bom, tá Benito. 2 programas esperando por isso. Ele É. até brigou comigo já. Nossa. Só faltou me Mas não dizer que perdeu eu. o hábito. Não, isso eu sei. Na verdade, ele já. É que ele tá quase a ofender o Inter de Porto Alegre de novo. Eu achei que ele ia dizer assim. Achei que ele ia ficar bravo com aquela do Morango e ele ia dizer assim: é a cor do Inter, por acaso? Boa, teria sido bom. Ah. Antes de mais nada, saudar a população que está assistindo o programa. Hoje me esqueceram, vai para brigar? Vamos brigar. Eu esqueci ele mesmo. Saudar a todos que estão Deve ser ato falho, tu é nos psicólogo. acompanhando. Não, tá de boa, meu irmão. E... Eu faço meia-culpa. Não precisa. Eu quero te agradecer. Ah, Quero você é te meu irmão, agradecer cara. sempre, porque esse é por 2 coisas quero te agradecer. Quero te agradecer por manter esse espaço, sabe, Benito? Um espaço que é aberto, por exemplo, o professor Nazareno, cara. Na hora que você falou que vinha o professor Nazareno aqui na outra vez, eu falei, Benito, olha, o que você quer que eu vá falar, Benito? Eu né? falo o que tu quer. E tal. Cada um é responsável pelo CPF. Espaços assim são importantes para a sociedade. Obrigado, Benito. Saudar a Fatinha, Caldeira e o professor Nazareno, que da outra vez não deu para a gente conversar, professor. Aí pedi, não, tem que voltar para a gente. Professor Nazareno, para quem não está ligando o nome à obra, é aquele professor que lançava uns textos assim polêmicos, que falava mal do povo daqui, falava mal da cidade, descia o pau, tal, e o pessoal nos Facebook da vida aí, nossa senhora, tal. E eu estava, acho que a última vez que eu li um texto do senhor, eu estava em Oxford, e chegou um texto lá, né, meus amigos do Facebook e tal, chegou. A pancada solta. Tá vendo? Chegou o texto, eu li, eu pensei, esse cara, né? E aí eu nem precisei criticar, porque já tinha um monte de crítica lá, por que é que não vai embora, se aqui é tão ruim, a sua terra lá, que não lhe deu, o senhor vem aqui trabalhar e ganhar o seu pão aqui, por que não volta para a sua terra que é tão boa? Esses argumentos também que a gente escuta muitas vezes. E sabe o que? É que tem gente que é assim também, né? Tem gente que vem e não se compromete, isso é verdade. Bem, a gente claro. tem uma Verdade. história no nosso estado de muita gente que veio e ficou, mas muita gente que veio foi sem embora. compromisso com a terra, né? Não contribuiu, apenas né, aproveitou e tal. Então, é compreensível que exista esse tipo de crítica, assim, de posicionamento. Aí, quando o Benito falou que o senhor vinha, eu falei, bom, tudo bem, já que eu posso falar, vou ficar aqui, manter a educação e fazer algumas perguntas de professor para professor e tal. Aí o senhor disse que foi aluno do meu pai, quase que eu ligo para ele, o senhor lembra de um Lazareno? Como é que é a figura? Quase, mas não deu tempo, entendeu? Para pegar ali o histórico do ex-aluno e tal.
E aí, quando o senhor disse da outra vez que foi um dos fundadores do projeto Terceirão, eu falei, esse cara tá brincando com a minha cara, né? Esse cara aí, ninguém funda um projeto social para ajudar os alunos de escolas públicas a entrarem na nossa universidade, tal, né? Do nada. Tem que ter idealismo, tem que ter comprometimento com a terra, tem que ter vontade. E aí, a pergunta que eu não consegui fazer da outra vez, mas que o senhor já tinha respondido, era se, na verdade, os seus textos eram uma tentativa de antítese. E agora o senhor mesmo acabou de dizer que é uma perspectiva dialética, portanto, precisa ter uma antítese. Para quem não está entendendo nada, é o seguinte, né? Hoje vai ter close caption. Para a gente poder avançar no pensamento, não adianta ficar repetindo apenas a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. É necessário que alguém pegue esta coisa e diga, não é assim, faça um contraponto, crie, nem que seja através de um personagem literário, né? Um texto, uma fala ou alguma coisa que mexa o status quo, né? Que balance, que desafie nosso pensamento. E aí, então, eu entendi, falei, ok, né? E é muito bom, viu, professor? E é sinal de, eu nunca fui seu aluno, tal, mas tive bons professores que usaram a mesma metodologia, né? Obviamente que fazer isso em público, fora da sala de aula, né? Tem perigoso até. É perigoso. E acho importante, então, a gente estar falando dessas coisas aqui. Quero lhe parabenizar aí pelo comprometimento com essa terra. O senhor diz, eu não sou rondoniense nem de coração, não importa. Importa se tem compromisso com essa terra. O senhor está falando que vai deixar seus filhos e netos aqui, que os filhos... Então, que maior compromisso do que esse, né? Quanto ao tema, Benito, já que da outra vez não me deixaram falar, professor, eu vou falar um pouco. Quanto ao tema que o Benito levantou... Eu sempre sou ocupado. Quanto ao tema que o Benito levantou, dessa questão do solitário intelectual, né? Me lembrou, e é básico em filosofia, o tema do mito da caverna, né? Platão. Quando o filósofo, é uma alegoria assim, para falar da figura do filósofo, né? Quando a pessoa sai daquela forma original de ver as coisas, enxerga um outro mundo e volta para falar para os outros, olha, vamos olhar isso de outro jeito, as coisas têm outra perspectiva. O que aconteceu com ele? Há um mundo maior do que isso. Há um mundo maior. Né? Vamos chacoalhar as coisas. E aí o que fizeram chacoalharam com o filósofo. Ou seja, mataram ele. Era mais fácil acabar com esta figura questionadora do que se questionar. Né? Então, para encerrar aqui meu discurso, né, quero lhe parabenizar, admitindo ou não, por seu amor a essa terra, não é? Porque não precisa ser dito em texto, não precisa ser dito em palavras, é dito em trabalho, não é? Então, um educador que se dedica a trabalhar mais num projeto de terceirão, para que os seus alunos tenham uma chance maior de entrar na universidade, isso já diz tudo, né? Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. E só agora no Enem 2017, eu dei aulão, sem cobrar absolutamente nada. Eu tenho prazer em lecionar, eu tenho prazer em estar na escola. Eu disse outro dia que me chame para ir para a escola, eu estou aposentado, mas eu vou, não tem problema nenhum. A minha esposa é feia, eu não posso ficar em casa direto. Olha, eu ia dizer para o senhor mandar um beijo para ela para ganhar ponto, isso funciona. A Francisca Pereira, viu? A Francisca da Ilha de Assunção, aqui no Baixo Madeira. Pessoa aparece no próximo programa aqui com o olho maravilhosa. Com o olho, alguns comentários dizem, não sei como essa mulher aguenta esse cara, né? Meu Deus do céu. Agora a Patinha já então, tem assim, dois. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Francisca. Um abraço para a dona Francisca. Aí eu fui a Calama, dei aulão, eu dei aulão em várias escolas aqui, eu vou na Zona Leste, eu dou aulão para os alunos, eu tento ensiná-los a fazer textos, eu tento ensiná-los a ser críticos. Eu discuto muito a questão da educação no Brasil, eu vejo com uma tristeza muito grande, por exemplo, aquela escola em frente ao hospital de base, Anísio Teixeira, que não existe mais,
As nossas escolas tinham que ser tempo integral de ensino. Os Estados Unidos criaram em 1896. Nós não temos escola de tempo integral hoje no nosso país. Uma ou outra apenas para ganhar Projetos voto nas pilotos, eleições, objeto de política. E levar a educação desse país a sério. Por quê? Porque não dizem que é a base? Ora, se é a base, vamos trabalhar essa base. Eu digo para os meus alunos, o Brasil é o único país do mundo, ou talvez um dos únicos países do mundo, que desafia o tempo. Nós não temos futuro, nós só temos presente e passado. Nós não temos futuro. O que é que as pessoas no nosso passado deixaram para nós? E o que é que nós vamos deixar para as futuras gerações? Então esse país não tem jeito. O brasileiro hoje, para ver o fundo do poço, ele tem que olhar para cima. E a situação ficando cada vez pior. E eu faço como o Benito falou, eu procuro ser aquele beija-flor, é isso? Colocando a gotinha d'água, trazendo. Mas não vai apagar o incêndio, eu estou fazendo a minha parte. E eu espero que essa parte seja bem feita. Então nós temos lá na Escola João Bento da Costa, ali no Jardim Eldorado, na Zona Sul, uma equipe de professores extremamente comprometida, compromissada. Nós não permitimos, por exemplo, que tenha aula vaga, um liga para o outro, a gente vai, não tem problema nenhum. A gente procura fazer a coisa de maneira correta, todos os professores, nós corrigimos mais de 12 mil redações este ano com os nossos alunos. E acertamos o tema da redação do Enem. Os nossos alunos viram o tema da redação do Enem e ficaram rindo na hora da prova, vieram nos agradecer. Aí eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu quero me aposentar, e desse jeito eu não vou conseguir. Eu dei o aulão agora, o aulão na rede, 1.200 alunos e o estado inteiro ligado. E eu falei para o secretário, eu quero me aposentar, mas não vou conseguir. Por quê? Porque eu sinto que cada vez tem alunos do primeiro ano, alunos do segundo ano. Professor, o senhor vai se aposentar, não faça isso. Quer dizer, provavelmente aqueles 40% que me amam, que gostam de mim, né? Os outros têm raiva de mim, mas vai melhorar agora que estamos explicando então, as coisas na televisão. Você não consegue melhorar um lugar se você não tiver compromisso com esse lugar. E eu procuro ter esse compromisso e eu procuro fazer a minha parte, mostrando que é possível salvar Rondônia, principalmente, a Paraíba, talvez, o Amapá, o Rio Grande do Sul, o Pará. E até Roraima. E até Roraima. E por que não dizer o Brasil inteiro? Educação é a única coisa. O professor Detona uma vez me falou, Nazareno, quem é contra a educação? Eu disse, acho que ninguém, né? E ele disse, só nas palavras, porque nos atos, professor Detona, nunca esqueci isso dele. Então, é a educação. E eu procuro fazer a minha parte. Professor... Fatinha, agora é a vez da Fatinha, daqui a pouco tu, viu? Não, ele falou da Francisca, mas eu tenho certeza que quando ele chegou em Rondônia, que ele disse que foi exilado lá em Calama, foi o melhor lugar que ele ficou, porque de lá ele tirou a Francisca, né? Só claro, love, né? 37 anos com a Francisca, não tem por que dizer. Chegou, bateu o olho, não tem vou como, me exilar viu, aqui. Francisca, Né? você é uma mulher de sorte, não é uma mulher de azar, não, é uma mulher de sorte. Ele também. Mas assim, quando você fala da educação, a gente que é professor, a gente já fica assim super animado, né, com esse trabalho. E casando essa tua proposta, essa forma como você vem colocando aí a tua opinião, tua posição em relação ao que acontece na cidade de Porto Velho, e aí reflete, claro, para todo o estado, para o Brasil, né, a gente sabe disso. É um professor aposentado, mas que acredita na educação, que volta para o seu espaço, né, de trabalho a contento, sem nenhum tipo de problema, porque sabe que pode contribuir com isso, é tanto que trabalhou agora nesses últimos dias ajudando os nossos alunos aí em relação ao Enem. Mas eu quero saber, a minha curiosidade, eu acho que de algumas pessoas também que nos assistem, em relação, como é que essa tua relação com os alunos, como é que eles te veem? Que você diz que tem 40% que te ama, 40% que te odeia e 20% que não está nem aí para ti, né? Assim como de repente tem com a gente também. Então, essa construção dessa criticidade, né, que você vem fazendo ao longo desses anos todos, você consegue ver resultados dentro desse leque de alunos? Porque o João Bento tem assim... 3.500 alunos. 3.500 alunos, olha aí. Ao longo de tantos anos, nós já conseguimos aí, com certeza, formar, instigar pelo menos a criticidade nesses alunos. Então, eu queria que tu falasse um pouco o que resultado a gente vem encontrando a partir disso. Você consegue visualizar isso? Você consegue mensurar isso? Né? Porque isso é importante também. Não é uma coisa que fica
ao tempo, mas uma coisa que eu digo, eu consigo sim, Fatinha, mensurar um pouco do resultado do meu trabalho ou do nosso trabalho, que não é só seu, um conjunto de profissionais que estão dentro daquela escola, mas você que tem já um espaço de mídia que faz uma grande diferença, né? Quando você faz um trabalho lá na escola, você é um professor como todo outro professor, né? Mas quando você acaba indo para esse espaço de mídia, você acaba sendo um professor visualizado, diferenciado. Então, como é que você vê aí o resultado desse trabalho com os teus alunos? Nós já temos muitos profissionais formados e atuando aqui no estado de Rondônia. Médicos, engenheiros, professores, advogados, muitos professores. Muitos médicos, eles vão lá, eles nos visitam. E, claro, tem também aqueles alunos que não conseguiram dar continuidade aos estudos, enfim, saíram de lá, não fizeram faculdade, mas isso é mais difícil. Mas a grande parte dos alunos que saem do João Bento, eles voltam para lá e voltam para nos agradecer. E mostram o trabalho dele, fui seu aluno, enfim. Outro dia, no aulão da rede, por exemplo, estava lá e a menina disse, foi meu professor, e eu encontro pessoas assim. Então, é um trabalho que é bem feito. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a própria comunidade, e que, graças a Deus, esse trabalho está se multiplicando. Eu estive agora no Castelo Branco, eu estive no Araújo Lima, em outras escolas, Marcelo Cândia, enfim. E eu vejo projetos terceirão também nessas escolas, projeto terceirão. Dando mais uma pitadinha assim, esses alunos, além de, claro, conseguirem ter sucesso na carreira, na sua formação, mas você percebe que esse sentimento que a gente tanto espera do cidadão que reside nessa cidade, ele também é aflorado, ele também esse amor pela cidade de Porto Velho? Exatamente, porque se cria nele essa mentalidade crítica, de ver as coisas e não ficar passivo diante dos descalabros que a gente tem observado de um modo geral, não só em Rondônia, mas no Brasil como um todo. E esses alunos, eles têm demonstrado para nós lá no João Bento. E eles voltam sempre lá, e outros alunos também, e como eu disse, está se espalhando pelas escolas de Porto Velho. E isso é fenomenal, isso é maravilhoso, porque quem vai ganhar com isso? A sociedade. E a nossa próxima briga lá no João Bento, pela educação, vai ser criar o sistema integral de ensino. O aluno tem que ficar o dia inteiro na escola. O aluno não tem que ir 4 horas só. Ele tem que ficar o dia inteiro na escola. Como eu disse, a escola Anísio Teixeira, que não existe mais, é aquela lá em frente ao hospital de base que não terminou a construção. Aquela escola funcionou 1 ano ou 2, se não me falha a memória, aqui pelo centro, e ficou em primeiro lugar no Enem, porque os alunos iam de manhã e tarde. Hoje está somente o Colégio Brasília. E eu tenho quase certeza de que o Colégio Brasília vai ficar em primeiro lugar no Enem. Supera a gente lá do João Bento, supera qualquer escola. Por quê? O aluno numa escola de tempo integral, obviamente, ele aprende o dobro do aluno de uma outra escola. E isso tinha que ser feito aqui. Ora, um estado que tem menos de 2 milhões de habitantes, um estado que tem toda essa riqueza que eu falei há pouco, é um estado que poderia proporcionar, sim, o sistema integral de ensino. Porque, veja, os países da Europa, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão, observe isso daí. Esses países estão na ponta. É porque eles têm gênios? Não, eles investiram em educação. Pronto. Coreia do Norte e Coreia do Sul. É o mesmo povo, a mesma língua. Então, investiu em educação, você consegue o retorno. E o Colégio João Bento da Costa procura fazer isso. Né? É um colégio público, mas a gente tem esse compromisso, porque a gente acredita, todos os professores, da direção aos professores. No domingo do Enem, são 2 domingos, a gente vai para lá, a gente trabalha no dia do domingo, não tem problema nenhum. Vai professor, vai funcionário, vai o pessoal da secretaria, diretor, vai todo mundo, porque a gente acredita naquilo ali. Nós conseguimos, com todo esse tempo, fazer com que as pessoas realmente acreditassem que elas são importantes. E eu costumo dizer, não é o Nazareno, não é o Chiquinho o diretor, não é a professora X ou Y, é o todo. E isso, graças a Deus, isso está contaminando as outras escolas públicas de Porto Velho. Tá, agora chegou a vez do Caldeira, tá, gente? O Caldeira conseguiu ficar calado todo esse tempo. Agora, só vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Então, quantos alunos é que vocês estão fazendo no terceirão? Quantos alunos? O terceirão, este ano, está com 650, mais ou menos. 650 alunos. 650 alunos. Tá, 650 alunos, média, com formação crítica. Com formação crítica. A formação crítica, na tua compreensão, eu vou te passar já a palavra, tá? Eu vou te explicar por quê. Faz com que ele tenha uma visão mais progressista, politicamente falando, ou eles continuam, ou isso não vai interferir, isso não é uma coisa que interfira?
Interfere sim, porque o cidadão crítico dentro de uma sociedade, ele percebe até que ponto ele está sendo ludibriado ou não, ele percebe as coisas, ele passa a ser o agente daquilo ali. Então a gente tem de 650, 700 alunos, só este ano, 550, 600 vão para a universidade, vão fazer as universidades. E eles começam, a gente diz, a gente não prepara o aluno para fazer o Enem nem para passar de ano, a gente prepara o aluno para a vida. E eles ficam dizendo, puxa, professor, é tão pouco tempo. E eles se tornam críticos, muitos deles se tornam cidadãos críticos e levam a coisa para frente. Tá. Por que eu fiz a pergunta? Porque, por exemplo, olha que é esse rapaz. Esse rapaz é um menino bom, pouca coisa mais velho que eu acho. Tem pensamento crítico, mas tem um amor pelos bolsomitos da vida que eu não consigo entender. Nunca, pare com isso. Não, pare com isso, pô. O que eu quis dizer é o Pelo seguinte. amor de Deus. Deixa eu terminar. Aham, sim. Você vai falar agora. É essa questão. Eu também vejo que eu acho que o grande problema hoje embate no Brasil, que foi criada a escola sem partido e companhia, que o pessoal está querendo. É que eles acham que isso é fabricação de mentes esquerdistas. Não. É fabricação de mentes livres. É simples assim. É? Olha, escola sem partido, a militarização das escolas. O pior é que ninguém fala na educação dos quartéis, né? Fala na militarização das escolas. Nós somos terminantemente contra isso daí. Por que nós somos contra? Devem existir escolas militares, evidentemente, mas não escolas militarizadas. Isso daí é uma função de educação de educador, não uma função de militar. Aí você fala dos bolsomitos da vida. 80% dos nossos alunos que entram lá no terceiro ano é Bolsonaro, fim de papo. Não sou contra o Bolsonaro, mas eu entendo que as ideias dele estão ultrapassadas. E eu morro de medo de mostrar para eles que na Alemanha ascendeu ao poder um austríaco, por conta do vazio de poder. O Brasil vive momentos perigosíssimos. Nós estamos vivendo, chocando o ovo da serpente. Isso é perigoso. Há um vazio na política. E nesse vácuo, pode acender um Bolsonaro da vida. Pode acender ideias neonazistas, neofascistas, sei lá, neo o quê. Então isso é perigoso. E eu costumo dizer para o nosso aluno, vamos pensar com a cabeça. Já que o cidadão brasileiro, de um modo geral, não é politizado, aí o que é que eles fizeram? Pegaram os politizados e dividiram em direita e esquerda. E eu pergunto, e o Brasil? Você é da direita, da esquerda? Você é do Brasil, você é brasileiro, cara. Vamos lutar por esse país. Então é mais ou menos essa ideia que a gente procura colocar nos nossos alunos. Parar com essa ideologização da política e ideologização da educação. Isso é perigoso demais e não leva a lugar nenhum. Mas pensar o Brasil, pensar Rondônia, pensar Porto Velho, pensar o mundo que você vive de uma maneira mais prática e efetiva, fazendo e se doando. Tá. Se você não quiser perguntar, não precisa. Você pode falar à vontade. Não, eu quero fazer duas perguntas para o professor para dar uma apimentada mais aqui no debate, né? Para Justamente variar quando um falta pouco, 10 minutos né? para terminar o programa, ele faz isso. Para dar uma apimentada mais aqui no debate. Professor, eu estive numa moção de aplausos na Câmara de Vereadores, que foi, se eu não me engano, o proponente foi o vereador Alex Paletó, que era em favor dos professores lá do João Bento da Costa, pessoal do Terceirão, né? Isso. Do Terceirão. Eu estava lá presente. Eu a todo momento, na hora de entregar a moção de aplausos, né, para vocês, chama-se moção de aplausos, né? Moção de apoio, moção de aplauso. Moção de aplauso. A todo momento eu fiquei esperando chamarem o seu professor nome. Eu Nazareno. acabei de sair, eu saí de lá, sinceramente, Não, eu eu não não vi lá. ouvi Eu não o fui. seu nome. Eu não fui porque eu discordo daquilo. O João Bento não é uma boa escola. E se o João Bento começar a receber prêmios, há o perigo de nós nos acomodarmos. E quem deu esse prêmio? Com todo respeito, Alex Paletó, adoro ele, foi também um outro vereador. Mas quem deu esse prêmio? Marcelo Cruz, se eu não me engano. A Câmara de Vereadores de Porto Velho, com todo respeito à Casa de Leis. Mas eu discordo disso. O nosso trabalho ele não está sendo bem feito. Porque, para começo de conversa, o nosso sistema não é integral, são 4 horas só. E depois, as falhas que nós temos. Os caras vão dar prêmio. Eu rasguei a minha moção de apoio, pode rasgar. Eu não vou jogar no lixo em respeito ao lixo. Mas eu discordo disso daí. Não tem que dar prêmio para a gente, não. Tem que cobrar de nós. Nós temos que mostrar trabalho, serviço.
Aí a Câmara de Vereadores de Porto Velho, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, com todo respeito, mas, sinceramente, eu me senti ofendido. Eu não tenho biografia, eu tenho currículo. E eu não quero colocar no meu currículo que eu recebi uma moção de apoio de um vereador. Não. Por um trabalho que eu sou pago para fazer. E eu reconheço que eu não faço esse trabalho bem feito. Se fosse melhor, eu estaria lá. Deve estar lá, eu não sei, o diretor não me entrevistou. Por favor, evite isso daí. Eu não quero receber nada disso. Eu quero é trabalhar e fazer um trabalho bem feito. Qual é toda a pergunta? Olha, eu estou surpreso com Não, a todos nós resposta que estamos surpresos. eu nem terminei, que eu ainda estava fazendo um preâmbulo, né? Sobre agora a palavra da a vida é moção preâmbulo. de aplausos, que eu não ia nem por esse prisma aí do merecimento ou não, tá? Até porque eu ia juntar uma coisa com outra sobre uma outra moção de aplauso que esteve na Câmara, que a proponente foi a vereadora Cristiane Lopes, que foi em homenagem ao Dia do Jornalismo, do jornalista. Não quero me lembrar disso, Tá? não. E que eu fiz como o professor Nazareno, eu não compareci. Até porque não lembraram do meu nome. Não, eu fui para também, olhar. né? Eu não fui para olhar quem eram os jornalistas. Pois é, então, aí a lista de Eu jornalistas... fiz questão de ir. Olha, eu não sou formado em jornalismo, minha formação acadêmica, eu sou ciências contábeis, eu sou contador de formação, tá? Então, mas mesmo assim, o que se comenta, o que se fala, o que a gente ouve, é que eu sou mais jornalista do que muitos outros jornalistas que tem por aí. E não lembraram do meu nome, e tem gente que não sabe nem falar, foi homenageado lá. Tem gente que para ler um texto é uma luta da Câmara, tá? Mas você respondeu à altura. Então, e a outra pergunta, que essa é mais apimentada ainda, sobre os seus textos ácidos, os seus textos que, assim, o que muita gente vê nos seus textos, assim, as pessoas hoje, eu estava almoçando num restaurante de um amigo meu, ele disse assim, lá no Marco? Eu falei, aí ele disse assim, faz uma pergunta para o professor Nazareno para mim. Ele disse assim, pergunta para ele se ele concorda pelo menos com 50% dos textos dele, que você já respondeu ali. Talvez, né? 10%. Mas ali, talvez. Os seus alunos leiam os seus textos são levados para dentro da sala de aula? Não. Há algum debate? Não. Dentro de sala de aula eu costumo trabalhar Nietzsche, eu costumo trabalhar Foucault, eu costumo trabalhar Aristóteles, Platão, eu costumo trabalhar coisa que preste. Agora, ler o professor Nazareno, aí seria a decadência total. Eu nem permito. Quando ele, professor, opa, nós estamos com Nietzsche. Então eu estou perdoado por não ter lido nenhum texto. Nós estamos com Nietzsche, vamos discutir isso. E assim, todas as pessoas que leem os meus textos, eu lamento profundamente, porque depois de você ter Clarice, Drummond, Machado, Fernando Pessoa, Shakespeare, depois de você tudo isso, quer vai ler o professor Nazareno. Ele quer se estressar. Comente o que vocês quiserem comentar. Eu não respondo nenhum comentário porque eu respeito o meu leitor. Agora, eu escrevo para o meu blog do Tio Nasa, eu tenho o Facebook, rede social, Antônio Inocência, porque 4 Facebook meus foram cortados, por causa das publicações eles cortam, não sei porquê, uma censura desgraçada. Aí eu estou com o Antônio Inocência agora, que está demorando mais tempo. Mas assim, critique, diga o que vocês quiserem. Eu escrevi um texto, Porto Velho, em busca de um símbolo, qualquer coisa assim, em relação ao espaço alternativo. E as pessoas não procuraram aquilo ali. Gente, quantos textos foram feitos? Principalmente de pessoas que não moram aqui. Engraçado. Sou daí, mas está lá na Serra Gaúcha, em Curitiba, no Nordeste, fica dizendo... Gente, vem para cá, para Porto Velho, pegar o nosso calor, pegar isso daqui. E vem como os outros. Vem para cá. Que depois vem para cá. Texto dele, foi que eu fui lá conhecer as letrinhas do espaço alternativo, depois do texto dele. Então, assim, o que é que fizeram com o nosso espaço alternativo? Está lá, gente, pelo amor de Deus. Eu todo dia estou caminhando lá. Observa, nós temos árvore, temos tudo, não temos mais nada, acabou tudo. E aquilo ali ninguém sabe quando é que vai ser inaugurado, quando é que vão terminar aquilo ali. Quer dizer, é isso que me deixa indignado aqui em Porto Velho. É uma ponte escura, são os viadutos que não foram terminados, é o espaço alternativo, enfim, todos esses problemas. Eu nunca falei mal de Porto Velho, nem ousaria falar. Eu apenas coloco as verdades, as minhas verdades. Vou chamar um intervalo comercial, no próximo bloco a gente vem para encerrar, e aí você, se alguma coisa ficou lá de fora, a gente vai saber, tá bom? É jogo rápido, é num ar, outro cá.
Tem coisas que marcam a gente pro resto da vida. Principalmente as lembranças gostosas. É assim que o São Lucas tem marcado a vida de muita gente. Através do conhecimento, da infraestrutura e da metodologia que não tem igual no norte do país. E você? Que marca você vai deixar na sua vida? São Lucas. Conhecimento que marca. Durante toda a nossa vida passamos por evoluções. Nada deve nos impedir, mas temos que ter força de vontade. As dificuldades existem para que sejam superadas. A vontade de querer sempre o melhor faz parte da natureza humana. Por isso o IOCL mudou. Agora você pode contar com o Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Hospital de Olhos Veloso. A empresa Qualipedras atua no mercado há 10 anos como referência em comércio de mármores, granitos nacionais, importados, exóticos, industrializados com a principal marca Celestone. Trabalhamos também com vidros, com atendimento personalizado, com entrega a domicílio. Venha fazer uma visita e conhecer o nosso showroom. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exija a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Nosso grande diferencial hoje, eu diria que são três coisas. Primeiro é credibilidade, segurança e experiência. Nós hoje temos o privilégio de ser a vidraçaria mais antiga de Porto Velho. Nós estamos com mais de 25 anos atuando no mercado e temos toda a gama de produto. O que for de vidro, desde uma prateleirinha, uma pequena peça para o seu banheiro, até uma pele de vidro. Tudo isso com segurança e qualidade. Você, venha até o Oriente, venha nos conhecer. Dê-nos a oportunidade de fazermos bons negócios. Espero você. Olá, eu sou a Gisele Gonçalves e vim mostrar para você a nova proposta. Aqui no Camafeu Studio, nós proporcionamos para você profissionais capacitados, como nossos cabeleireiros, manicure, que faz embelezamento das unhas, micropigmentação e estética em geral. Então, venha conhecer Camafeu Studio. Eu tenho uma nova proposta para você. Preço, conforto e qualidade. Bloco de encerramento. Professor Nazareno, o que falta dizer? Falta dizer uma notícia péssima para as pessoas que leem o que eu escrevo. Vou continuar escrevendo. Enquanto existir bambu, lá vai flecha, como disse o Janot. Eu vou continuar escrevendo e vou continuar sendo professor no João Bento ou em qualquer outra escola. Estou com 59 anos, eu acho que até os 70 anos eu consigo trabalhar e consigo formar opiniões e criar cidadãos críticos. Então, eu não vou parar de escrever. E eu acho que as pessoas também não vão fazer com que eu pare. Eu vou continuar escrevendo, vou continuar levando essa reflexão, porque eu entendo que toda a sociedade deve ter cidadãos críticos. E a criticidade a gente consegue na escola, a gente consegue nos livros, a gente consegue com a boa leitura. Então, não vou parar facilmente, não. E até porque nós sabemos que em Rondônia, em Porto Velho e no Brasil, nós nunca vamos deixar de ter matéria nem assuntos bons para escrever. Dando tchau. Tchau, eu queria agradecer, Benito, só mais uma vez a participação do professor Nazareno, né? Mais uma vez, 2 vezes seguidas aqui com a gente, né? E nenhuma televisão de Rondônia conseguiu isso. Olha. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Nazareno, pela entrevista, né? E espero encontrá-lo novamente por aí nos seus textos, né? Não, a minha crítica não terá mais. Um abraço. Bom, depois dessas entrevistas eu vou atrás dos textos, relê-los agora, dar umas risadas, chorar um pouco por dentro. Não é? Mas uma grande satisfação, professor, em conhecê-lo.
Parabéns pelo seu compromisso com a educação e compromisso com essa terra. Espero vê-lo aqui mais vezes. Um abraço. Fatinha. Desejar que o professor permaneça na educação por muitos anos. Aí ele disse que tem 59, ainda vai 59. Quer chegar até os 70. Eu espero também, para que a gente possa aí a cada dia contribuir com uma educação melhor no estado de Rondônia. Sucesso no seu trabalho e, assim como professor, a gente vai voltar aí a leitura nos textos do professor Nazareno. Com certeza, é o nosso compromisso. Tudo vale a pena se a Se a alma não é pequena. Fernando então, calma, Pessoa. lê o texto do cara e se não gostou, faz que nem eu, esquece. Nem reclamar vale a pena às vezes. Gente, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.